Descoberta arqueológica comprovou a verdade do livro de Daniel 4:30, provando algo que muitos não acreditavam por muitos anos. Daniel 4:30 relata que o rei pensativo disse: "Não é esta a grande Babilônia que eu mesmo edifiquei como residência real e sede do governo, pelo poder da minha força e para a honra e glória da minha majestade?" Conforme Daniel 4:30, Daniel sabia que a nova Babilônia foi criada por Nabucodonosor, o que anteriormente era considerado falso, mas foi posteriormente confirmado pela arqueologia recente. Ninguém acreditava que Nabucodonosor havia construído a nova Babilônia durante o período Maabim. Essa crença era baseada na falta de evidências arqueológicas para apoiá-la. No entanto, escavações arqueológicas confirmaram que Nabucodonosor de fato construiu a cidade da Nova Babilônia. Essa descoberta lançou uma nova luz sobre o assunto, revelando que as suposições anteriores estavam incorretas. É interessante observar que a Bíblia já estava ciente desse fato, mesmo antes de ser confirmado por essas recentes descobertas de pesquisa. A Nova Babilônia foi um empreendimento significativo e sua construção envolveu o uso de técnicas avançadas de engenharia. A criação dessa cidade por Nabucodonosor refletiu sua ambição e desejo de estabelecer um império poderoso. Apesar do ceticismo em torno da construção da Nova Babilônia, agora está claro que a visão e determinação de Nabucodonosor permitiram que ele criasse um dos impérios mais impressionantes do mundo antigo. Imagine uma época em que as fronteiras entre deuses e mortais eram borradas, quando um rei não era apenas um governante, mas uma divindade em si. Tal foi o reinado de Nabucodonosor, que comandava não apenas respeito, mas adoração de seus súditos. Seu governo foi caracterizado por uma aura de mistério e fervor religioso. Ele era uma figura incrivelmente significativa, a ponto de ninguém mais no mundo poder se comparar a ele. A ideia de sequer desrespeitar ligeiramente seus servos, quanto mais falar fora de hora diretamente com ele, era suficiente para causar arrepios em qualquer pessoa. O rei Nabucodonosor exercia um poder e privilégio sem precedentes, superando a maioria das pessoas na história. Ele construiu um vasto e poderoso império que eventualmente subjugou duas outras grandes civilizações, a Síria e Egito. Ele tinha mais controle sobre o mundo durante seu reinado do que qualquer outro homem antes dele. No entanto, seu testemunho escrito revela que sua riqueza e poder gradualmente o intoxicaram com seu sucesso. Ele ficou cada vez mais arrogante e sua posição como o homem mais poderoso da Terra lhe deu uma visão distorcida e inflada da vida e do mundo ao seu redor. No Museu Britânico, você pode encontrar 6 colunas de escrita antiga que remontam à Era Babilônica. Essas colunas oferecem uma visão fascinante do reinado do rei Nabucodonosor e seus ambiciosos projetos de construção destinados a transformar a cidade. A Bíblia nos conta muito sobre esse homem, que é o maior de sua época. Este rei caiu pela mão de Deus e louvou o Deus de Israel. Nabucodonosor havia se casado com uma bela princesa das montanhas da Pérsia, onde agora está localizada a capital do Irã. Ela chegou ao palácio de Nabucodonosor, mas rapidamente sentiu saudades de sua terra natal, as montanhas, as árvores e os animais selvagens. Quando Nabucodonosor soube da razão de sua insatisfação, comprometeu-se imediatamente a corrigir a situação. Ele construiu uma montanha de tijolos maciça e a adornou com uma variedade de árvores, arbustos e plantas. Sua aparência deslumbrante a colocou como uma das 7 maravilhas do mundo. Os jardins suspensos da Babilônia. Atraiu muitos visitantes acima dos jardins. Um zoológico privado de animais exóticos foi construído para entreter a esposa do rei, que não estava familiarizada com a paisagem plana da Babilônia. Um dia, ele estava de pé no telhado de seu magnífico palácio, quando de repente percebeu o que havia realizado.
Não é esta a grande Babilônia que eu mesmo construí com meu próprio poder e glória? Perguntou a si mesmo, sentindo-se orgulhoso e realizado. Ele cochilou e sonhou. Daniel 4 é a única história no Antigo Testamento em que uma pessoa é transformada em um animal, semelhante ao motivo clássico de metamorfose. Pense na cena em Pinóquio, quando os meninos se transformam em burros, ou nas inúmeras histórias do poeta romano Ovídio, onde os deuses transformam humanos em criaturas que representam suas falhas trágicas. O texto retrata o destino de Nabucodonosor da seguinte maneira: ele foi banido da sociedade humana, comeu grama como um animal, seu corpo foi molhado pelo orvalho do céu, e seu cabelo cresceu tanto quanto as penas de uma águia. Suas unhas eram como garras de pássaros. Isso parece saído de um conto de fadas. Mas o que aconteceu a Nabucodonosor e o que isso significa não é uma narrativa típica de livro infantil ou uma representação de uma mente delirante. É uma representação emocionante de como Deus instrui os orgulhosos a honrar e glorificar seu nome. Nabucodonosor e a mente animal. No 4º capítulo do livro de Daniel, encontramos Nabucodonosor, o rei babilônico, relaxando em seu palácio quando tem um sonho. No entanto, esse sonho não é comum, e os detalhes só são revelados mais tarde no capítulo. É claro que o sonho perturba profundamente Nabucodonosor e pesa muito em sua mente. Daniel 4:10-3 na Bíblia. Amplificada descreve as visões que passaram pela mente de Nabucodonosor enquanto ele estava deitado em sua cama. As aves do céu faziam ninhos em seus galhos, e todas as criaturas vivas se alimentavam dela. No entanto, uma figura angelical desceu dos céus e ordenou que cortassem a árvore, cortassem seus galhos, sacudissem suas folhas e espalhassem seu fruto. As criaturas vivas deveriam fugir dela, e as aves deveriam voar de seus galhos. Contudo, a raiz da árvore permaneceria no solo, amarrada com ferro e bronze, e a erva nova do campo a envolveria. A árvore molharia com o orvalho do céu, e quem a habitasse se alimentaria com os animais na grama da terra. A mente e a natureza da pessoa seriam transformadas de humana para animal, e 7 períodos de tempo passariam sobre ela. Essa sentença é por decreto dos vigilantes angelicais, e a decisão é um comando dos santos, para que os vivos saibam, sem dúvida, que o Deus Altíssimo reina sobre o reino dos homens, conferindo-o a quem ele deseja e estabelecendo sobre ele o mais humilde e menosprezado dos homens. Este é o sonho que eu, o rei Nabucodonosor, vi. Agora, Beltesar, explique seu significado, pois nenhum dos sábios do meu reino é capaz de revelar sua interpretação para mim, mas você é capaz, pelo Espírito do Santo. Deuses estão em você. Então Daniel, cujo nome babilônico era Beltesar, ficou chocado e sem palavras por um tempo, porque estava profundamente preocupado com o destino do rei, e seus pensamentos o alarmaram. O rei disse: Beltesar, não deixe o sonho ou sua interpretação te assustarem. Beltesar respondeu: Meu senhor, que o sonho seja para aqueles que te odeiam, e sua mensagem para seus inimigos. A árvore que você viu, que se tornou grande e forte, cuja altura alcançava os céus, e que era visível por toda a terra, cujas folhas eram bonitas e seu fruto abundante, e debaixo da qual as bestas do campo encontravam sombra, e nas suas ramas as aves do céu faziam ninhos. É você, ó Rei, que se tornou grande e forte. Sua grandeza aumentou e alcança os céus, e seu domínio alcança os confins da terra. Nesse ponto, o rei teve uma visão de um vigia angelical, um santo, descendo do céu e ordenando que cortassem a árvore, mas deixassem o toco com suas raízes na terra, amarrado com uma banda de ferro e bronze, na nova grama do campo. A ordem era para que o rei fosse molhado com o orvalho do céu e que se alimentasse com as bestas do campo por 7 períodos de tempo.
Beltazar aconselhou o rei a se afastar de seus pecados, demonstrando arrependimento, fazendo o que é certo e mostrando misericórdia aos pobres. Ele expressou a esperança de que, ao se arrepender, haveria a possibilidade de continuidade de sua prosperidade e tranquilidade, assim como a cura de seus erros. 12 meses depois, enquanto o rei caminhava pelo nível superior do Palácio Real da Babilônia, ele proclamou orgulhosamente sobre a grandeza da cidade que ele mesmo construiu para a honra e glória de Sua Majestade. Levante os olhos para o alto e veja quem criou esses corpos celestiais, aquele que faz sair as suas hostes em número, chamando-os pelo nome, devido à grandeza do seu poder e à força da sua potência. Nenhum deles falta. É um gesto sem palavras, uma forma de humildade que um animal poderia realizar. Embora os animais ocupem uma posição abaixo da humanidade na ordem criada, seu conhecimento instintivo de Deus é frequentemente descrito como mais verdadeiro do que os pensamentos obscurecidos pelo pecado da humanidade. Imagine viver como uma fera selvagem, desconectado do mundo ao seu redor. Isso é exatamente o que aconteceu com Nabucodonosor, transformando sua perspectiva. Ele não podia mais ignorar o poder de Deus ou depender exclusivamente de sua autoconfiança. Foi forçado a confrontar suas limitações e olhar para cima, abraçando seu recém-descoberto senso de dependência, humilhando o rei. A história da transformação de Nabucodonosor em uma besta não é uma obra de ficção, mas, ao contrário, os contos de fadas estão explorando um aspecto da verdade encontrada nas Escrituras. Na história antiga, o príncipe arrogante é transformado em uma besta até aprender a amar de maneira altruísta, e sua aparência externa é feita para combinar com seu caráter até que ele mude de comportamento. O orgulho de Nabucodonosor o fez tornar-se sub-humano, então Deus o banichou da humanidade, dando-lhe a mente de um animal para ensiná-lo humildade diante de Deus. A transformação de Nabucodonosor em uma besta não é um mito, mas sim uma verdade explorada em contos de fadas. Essa nova perspectiva é imposta a Nabucodonosor como punição, mas há graça aqui. Deus lhe dá uma mente animal, que muda sua perspectiva e restaura seu relacionamento com Deus. Daniel 4:35. Todos os habitantes da terra são considerados como nada, mas ele faz conforme a sua vontade entre os exércitos do céu e entre os habitantes da terra, e ninguém pode deter a sua mão ou dizer a ele: o que você fez? O relato de Nabucodonosor nos convida a nos arrependermos do orgulho e da negligência de Deus, mas em um nível mais profundo revela o caráter do nosso Deus, que nos humilha e nos restaura a nossa mente correta. Um rei de tal estatura merece nossa máxima admiração e louvor. Ao contrário da arrogância de Nabucodonosor, Jesus ascende ao seu trono por meio da humildade, sendo o grande e eterno Rei, como Paulo nos diz. Ele, que existia na forma e essência imutáveis de Deus, possuindo a plenitude de todos os atributos divinos, não considerou a igualdade com Deus algo a ser agarrado ou afirmado, esvaziando-se temporariamente da expressão exterior da igualdade divina e de sua dignidade legítima, ao assumir a forma de um servo e sendo feito à semelhança dos homens. Ele tornou-se completamente humano, mas sem pecado, sendo plenamente Deus e plenamente homem. Filipenses 2:6-7. Essa transição de Deus verdadeiro para humilde humano paralela à descida de Nabucodonosor de grande rei a humilde besta. No entanto, ao contrário do rei da Babilônia, o rei Jesus desce voluntariamente na ordem criada para se tornar como aqueles pelos quais ele se importa. Jesus Cristo assume uma mente humana para redimir a humanidade,
Deus não ordena o que ele não realizou. A exaltação de Jesus sobre o céu e a terra foi precedida pela exibição de sua humildade. Por essa razão, e porque obedeceu e se humilhou completamente, Deus o exaltou grandemente e lhe concedeu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre em submissão, dos que estão no céu, daqueles que estão na terra e dos que estão debaixo da terra, e toda língua confesse e reconheça abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, Deus soberano, para a glória de Deus Pai. Filipenses 2, 9, 11. A humildade de Nabucodonosor é o prelúdio para louvar o Rei do céu. Agora, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e honro o Rei do céu, pois todas as suas obras são corretas e seus caminhos são justos. E aqueles que andam com orgulho, ele é capaz de humilhar. Daniel 4, 36, 37. Quando a razão voltou a Nabucodonosor, sua glória e majestade foram restauradas, e ele foi reestabelecido em seu reino com ainda mais grandeza acrescentada. Agora Nabucodonosor louva, exalta e honra o Rei do céu, reconhecendo que todas as suas obras são verdadeiras e fiéis, e seus caminhos são justos. Ele testifica da capacidade de Deus de humilhar aqueles que caminham em orgulho e autojustiça. Esse tipo de louvor é a resposta humana adequada à bondade e à glória de Deus. No entanto, o orgulho desordena nossas mentes, fazendo-nos ignorar Deus e nos tornarmos menos do que humanos. Paulo nos exorta a refletir sobre a humanidade de Cristo para podermos incorporar à sua mente. Filipenses 2. Tenhamos essa mesma atitude que houve em Cristo Jesus, olhando para Ele como nosso exemplo de humildade altruísta. Quando vemos o caráter de Deus brilhando em sua humildade, isso nos humilha e nos leva a louvar, assim como Nabucodonosor e Jesus. Devemos nos humilhar para ascender à nossa plena humanidade. Oremos. Querido Pai Celestial, ser correto é muito mais divertido do que ser humilhado. Permanecer na defensiva é muito mais fácil do que oferecer bondade. Retribuir é mais instintivo do que nos humilharmos. Conforme o novo dia amanhece sobre mim, sinto a necessidade de um novo começo e de graça renovada. Sou grato porque você me ajudou. Obrigado por ser uma presença compassiva em minha vida. Eu sei que você resiste aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. A última coisa que quero é experimentar sua resistência, então hoje, Pai, eu me humilho diante de você. Por favor, traga glória a si mesmo ao me guiar de volta aos caminhos do Evangelho. Querido Pai amoroso e compassivo, ao começar este novo dia, venho diante de Ti com um coração cheio de gratidão e um profundo senso de humildade. Reconheço que não sou nada sem Ti e preciso de Tua misericórdia e graça para viver este dia ao máximo. Concede-me o dom da humildade para que eu possa reconhecer minhas limitações e fraquezas. Que minhas ações e palavras tragam glória ao Teu nome e reflitam o amor e a compaixão de Teu Filho Jesus Cristo. Enche meu coração de gentileza e compaixão para que eu possa ser uma fonte de encorajamento e conforto para aqueles que estão feridos ou lutando, e que o resultado de qualquer situação esteja de acordo com a Tua boa e perfeita vontade e traga glória ao Teu nome. Oro por todas essas coisas, no poderoso e glorioso nome de Jesus Cristo, que é meu Salvador, Redentor e amigo. Amém.